Boa noite, gente. Então, hoje vamos falar sobre a forma como as estrelas morrem, que é um assunto que desperta muito interesse, porque está ligado a algumas situações extremas, né? Explosões, etc. E aos buracos negros também, que muita gente sempre pergunta sobre buracos negros, como surgem, o que são, etc. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Um pouquinho sobre os buracos negros, depois a gente vai continuar. Quando falar de galáxias, vou falar mais. Mas vamos falar principalmente sobre a forma como as estrelas morrem. Nas aulas passadas a gente viu a maneira como elas vivem, digamos assim, como é que a gente pode obter informação a respeito das estrelas, né? Através da luz, do cálculo da distância, medida da distância, melhor dizendo, e alguns outros parâmetros. E hoje vamos ver as fases finais. Então, o que a gente viu na última aula é que uma estrela, enquanto é adulta, de maneira geral, né, a gente pode dizer que ela faz fusão estável no núcleo. Tá? Essa é a característica principal que a gente pode atribuir a uma estrela adulta. Faz fusão de maneira estável, queima hidrogênio em hélio. Tá? E há um equilíbrio. Há um equilíbrio na estrela, né, entre a força gravitacional, que tende a colapsar a estrela, e as forças de pressão térmica e radiativa, que tendem a explodir ou expandir a estrela. Tá? Então, essa fusão estável no núcleo, ela está na taxa exata para a estrela não explodir e nem implodir. Né? Se a estrela encolhe um pouquinho, ela aumenta de temperatura, aumentando a temperatura, aumenta a taxa de fusão, aumenta a pressão radiativa, ela expande um pouquinho. Se ela expande um pouquinho, ela esfria. Esfriando um pouquinho, diminui a taxa de fusão, diminui a pressão radiativa, a estrela encolhe um pouquinho por causa da gravidade. Então, ela sempre fica em torno do equilíbrio. Essa é a questão principal, tá? Durante a fase adulta dela. E ela vai queimando hidrogênio, transformando em hélio, e esse hélio vai se acumulando no núcleo da estrela. O hélio precisa de uma temperatura mais alta, uma densidade mais alta para fundir. Então, enquanto isso não é atingido, ele vai se acumulando no centro, porque ele é mais pesado do que o hidrogênio, mais denso que o hidrogênio, né? Se acumula no centro da estrela e o hidrogênio continua a queimar em volta desse hélio. Então, a gente diz que ele queima numa casca, né? No núcleo mesmo tem um hélio inerte, por enquanto, em volta desse núcleo, o hidrogênio que vai queimando numa casca. Em torno disso, tá? Agora, o que acontece depois disso depende muito da massa da estrela. A gente pode fazer contar uma história aqui super refinada, que depende de vários detalhes, de muita precisão, ou a gente pode contar isso de maneira um pouco mais geral, que é o que eu vou fazer, né? Claro aqui. Então, a gente pode definir algumas faixas de massa, tá? A gente pode começar, para contar essa história, né? A gente pode começar com as estrelas de baixa massa e depois vai indo até para as estrelas de maior massa, para ver o que acontece que é diferente. Mas a gente pode dizer que há pelo menos 4 faixas de massa, assim, né? Talvez seja a definição menos do que 4 faixas de massa seria muito grosseiro, né? Então, um astrofísico mesmo estuda isso com muito detalhe, mas a gente pode definir em 4 faixas. Estrelas bem pouco massivas, com uma massa menor que a massa do Sol. Estrelas que têm em torno, né? Esses números são sempre aproximados, tá? De uma massa do Sol até perto de 8 massas solares. Depois aqui de 8 até perto de 20 e mais do que 20 vezes a massa do Sol. Conforme a massa da estrela, muda o que acontece ali no final da fase adulta, em que o hidrogênio que está queimando em volta daquela camada de hélio lá, ele já não sustenta mais a estrela, tá? E aí o que acontece vai depender da massa que a estrela tem. Basicamente, se a estrela tem pouca massa, ela vai queimar eternamente, quase, tá? Por trilhões de anos. Então, a gente não sabe quanto tempo o universo vai durar, né? Tem várias hipóteses, quando a gente falar de cosmologia vamos chegar nesse ponto. Mas podemos pensar que vai queimar durante todo o universo, até eventualmente ela se tornar uma anã branca, e depois eu vou falar sobre isso. Se ela for um pouco mais massiva, como o Sol, ela vai terminar, né, os seus dias explodindo numa explosão que a gente chama de nebulosa planetária, que é muito bonita, e vai ficar só o núcleo da estrela, também uma anã branca.
Se ela for um pouco mais massiva, ela vai vai também explodir e depois terminar os dias como uma estrela de nêutrons. Ou então, eventualmente, se ela for muito massiva, ela pode terminar os seus dias como um buraco negro também, tá? São esses 4 cenários, assim, que a gente pode vislumbrar. A supernova, o Marcos está perguntando onde é que está a supernova. A supernova estaria aqui, tá? Uma estrela em torno de 8 massas solares para mais, tá? Então, vamos começar com as estrelas bem pouco massivas. As estrelas que têm menos do que uma massa solar. Você pega vários livros de estrutura e evolução estelar, eles mesmo não colocam uma faixa fixa de massa, tá? Então, você vai encontrar em alguns livros metade da massa do Sol, esse limite, alguns 0,8, alguns colocam até quase a massa do Sol. Eu botei 0,8 aí. As estrelas que tem, então, são bem pouco massivas, elas vão basicamente queimar todo o seu hidrogênio. Isso só acontece com elas, com as outras não vai acontecer isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Elas vão queimar todo o hidrogênio delas, porque essas estrelas são completamente convectivas. Então, você consegue misturar toda a composição, todo o plasma da estrela, né? Você vai misturando tudo isso e tudo isso vai passando pelo núcleo, então a estrela vai se queimando completamente. Isso, como eu disse, só acontece para essas estrelas pouco massivas. Então elas vão queimando todo o hidrogênio em hélio, só que elas não têm massa suficiente para que esse núcleo atinja a temperatura de fusão do hélio. Então elas vão se tornando cada vez mais estrelas de hélio. E vai chegar num ponto, então, que não vai mais haver fusão nuclear e a estrela quase completamente se tornou uma estrela de hélio, tá? A gente diz que essa estrela vai se tornar uma anã branca de hélio. Anã branca é um termo que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho para vocês, tá? Vamos aguardar até lá. Mas vai se tornar uma anã branca de hélio, que é basicamente uma estrela que tem uma certa temperatura, mas não gera mais energia, ela só vai esfriando. É como se fosse um pedaço de metal em brasa, né? Você esquentou o ferro no fogo, deixou ele em brasa e depois tira dali. Ele tem uma temperatura inicial e depois só vai esfriar por toda, digamos, a eternidade, né? Até atingir o equilíbrio térmico. Mas como ela está no espaço, isolada, né? Ela vai esfriar até a temperatura de zero absoluto, praticamente, porque ela vai emitir toda a energia dela na forma de radiação para o espaço, tá? Então ela vai só esfriar, não tem outro fim para essa estrela. E o tempo para ela queimar todo o seu hidrogênio, como eu falei, é de trilhões de anos, dependendo da massa. Quanto menor a massa da estrela, mais tempo, tá? Mais tempo. Então é bem possível que algumas estrelas que tenham surgido no começo do universo queimem até o final do universo e ainda não tenham terminado o seu processo de fusão, tá? A gente, digamos, o universo vai durar 30 bilhões de anos, então elas vão queimar até lá e não vão ter terminado o processo de fusão delas, ainda estarão queimando. Como a gente viu na aula passada, as estrelas de pequena massa são mais comuns, né? Então a maior parte das estrelas nasce com pouca massa. Então, esse daqui é o destino da maioria das estrelas do universo, que é queimar até o fim do universo, praticamente, tá? Outro grande grupo, em termos de número de estrelas do universo, seria a próxima categoria, estrelas com massa aproximadamente do Sol, um pouquinho para cima, até 8 massas solares, tá? Então, seriam esse grupo das estrelas que a gente chama de anãs vermelhas, até essas aqui, formam praticamente todas as estrelas quase do universo, né? E o que tem de estrelas mais massivas que isso são poucas, comparadas em termos percentuais. Aqui nessas estrelas, o que muda é que o hélio que está no núcleo, ele atinge temperatura suficiente para se fundir em carbono. Tá? Isso vai acontecer com o Sol. O Sol tem massa suficiente para que quando o hélio acumulado no núcleo tem atingido um volume tão grande que o hidrogênio em volta dele fique frio, né? O Sol tem massa suficiente para que quando isso aconteça, a pressão radiativa vai cair, porque o hidrogênio lá em volta não vai mais estar queimando a taxa necessária para sustentar a estrela. Então a estrela começa a colapsar. Nesse processo de colapso, ela esquenta, né? E esquenta
a ponto do hélio começar a sua ignição, começar a fundir e se tornar carbono, tá? Se tornar carbono. Esse processo tem algumas nuances, ele pode ser um processo explosivo ou pode ser um processo lento, depende aí da massa da estrela também. Mas do ponto de vista de quem está olhando de fora da estrela não muda muito, é uma questão mais de estrutura estelar, tá? O que interessa para a gente é que esse hélio vai fundir em carbono, então você vai ter nessa estrela 3 camadas no núcleo aí. Você vai ter uma camada de carbono no centro, em volta dessa camada, o carbono que vai se acumulando, né, no centro, em volta dessa camada de carbono, uma camada de hélio em fusão, gerando carbono, e ainda em cima uma camadinha de hidrogênio gerando mais hélio ainda, tá? Então vai ter essa fusão dupla acontecendo aí. Só que esse processo não gera, né, essas estrelas não têm massa suficiente ainda para queimar esse carbono. Então o carbono que se acumula lá no centro, de novo ele vai ficando inerte, como acontecia nas outras estrelas. Agora, a massa da estrela, ela é grande, e essa estrela não é totalmente convectiva. Então não dá para ficar alimentando essa fornalha com todo o hidrogênio da estrela para transformar ele todo em hélio e depois eventualmente tudo em carbono. Esse processo não existe, da convecção em toda a estrela. Aí o que acontece é que acaba eventualmente, né, a quantidade de carbono e hidrogênio suficiente para a fusão, e a estrela diminui a pressão radiativa, né, e a estrela começa a colapsar. Nesse colapso, colapsa primeiro as partes internas, né, e aí nesse colapso das partes internas, a estrela esquenta de novo e as camadas externas são expelidas pelo aumento repentino da pressão. Tá? Há um desequilíbrio muito grande, repentino, que expele as camadas externas da estrela. Então, nesse processo, né, do núcleo ir esquentando e as camadas externas irem se expandindo, a estrela vai mudando, né, de características. Ela, primeiro, é uma estrela adulta aqui, como o Sol, depois ela vai aumentando de tamanho, vai se tornar uma gigante e depois uma gigante ainda maior, né, vai subir numa outra área que a gente chama ramo assintótico das gigantes. Então, ela vai se tornar uma gigante. E avermelhada, porque essas camadas externas estão sendo empurradas para fora, né? E aí elas vão esfriando, como um gás, que você expande o gás, ele esfria, tá? Então as camadas externas estão esfriando. O núcleo está lá fundindo, né, hélio em carbono, mas as camadas externas da estrela estão esfriando, ela fica gigante, tá? E avermelhada. A gente pode ver à noite várias estrelas que estão nessa fase aí. Você pode pegar a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, Aldebaran, da constelação do Touro, várias estrelas à noite, bem vermelhas, são estrelas que estão passando por essa fase. Então, são estrelas que, no diagrama HR, elas se deslocam subindo no diagrama, porque elas aumentam muito de luminosidade, porque a área superficial aumentou. Então, a luminosidade, que depende da área, né, tem mais gente emitindo, né, luz, a luminosidade aumenta. Então, ela sobe no diagrama HR. Ao mesmo tempo, ela vai para a região de estrelas mais frias, porque a superfície dela está fria. Então, ela aparece mais avermelhada no diagrama HR, tá? Então, se você pega na sequência principal, diagrama HR, né, eu tenho aqui a luminosidade e aqui trocado a temperatura. E aí eu tenho a sequência principal aqui, né? Então essa estrela, ela vai na direção das estrelas mais luminosas e mais frias. Tá? Mais luminosas porque a área dela ficou grandona e mais frias porque expandiu, né? Expandiu, então ficou frio. Então você vê várias estrelas nessa região aqui, né? No diagrama HR. Você vê estrelas na sequência principal e você vê estrelas nessa região aqui, que é a região das gigantes e supergigantes vermelhas, tá? Então é isso que vai acontecer com essas estrelas ali. Quando acontece essa explosão final aqui, né, há essa emissão, essa nebulosa planetária. E aí fica, né, todas as camadas externas são expelidas e fica o núcleo da estrela, que é o que a gente chama de anã branca. Anã branca porque esse núcleo, ele tem uma temperatura altíssima, afinal era o núcleo da estrela, né? Então ele tem uma temperatura altíssima e por isso branca, porque lembra que quanto mais quente, né, mais próximo do azul, do branco, de outras coisas vai ficar, né? Frio é avermelhado. Então ela é branca e ela é anã.
Anã porque é pequenininha. Só que a gente não vê isso, né? A gente não vê ela pequenininha. O que a gente vê é o seguinte, um objeto que tem uma temperatura altíssima, as cores esbranquiçadas, mas uma luminosidade muito baixa. Essa estrela vem para cá, ó. Então ela vem daqui para cá, ela passa para cá. Ela tem uma luminosidade baixa e uma temperatura alta. A forma de explicar isso é essa, é uma estrela pequenininha, muito quente. E essa estrela também não tem mais fusão nuclear, não tem mais nenhum mecanismo de gerar energia. A gente chama ela de estrela, mas tecnicamente não é mais uma estrela, né? Uma estrela seria um objeto estável gerando energia por fusão nuclear. Ela não é uma estrela, é o núcleo do que era uma estrela, o caroço da estrela, tá? E ela tem a sua temperatura inicial muito alta e vai só emitindo na forma de radiação, perdendo energia, tá? Também, como as anãs vermelhas. Então só vai esfriando. Mas são objetos que a gente pode encontrar muitos por aí, né? Porque são o resultado final de muitas estrelas e eles são objetos que se distinguem pela temperatura deles, tá? Então visualmente são objetos que aparecem, né, como objetos muito brancos ou azulados, etc, né? Então se distingue bastante, tá? E são super interessantes porque as nebulosas planetárias, né, que esses objetos formam, têm figuras muito bonitas. Então aqui, olha só, essa aqui é uma nebulosa planetária chamada Olho do Gato. Você vê no centro a anã branca, né, ou o caroço que vai se tornar ainda anã branca, e aqui várias camadas que foram expelidas da estrela. Elas não são sempre simétricas, ou melhor dizendo, quase nunca são totalmente simétricas, porque a estrela não é simétrica também, tá? Lembra que a estrela tem, para começar, um eixo de rotação. Isso já tira a simetria da estrela, não vai ser, quando ela explodir, né, vai ter um eixo de rotação, então é diferente. Além disso, essa estrela tem campos magnéticos, né, e está acontecendo uma explosão ali, então tudo isso interfere na forma como essa nebulosa aqui vai se expandir pelo universo. As várias cores que você está vendo aqui são composição química, tá? Então, na verdade, como é que é feita uma imagem dessa? Você pega uma imagem dessa aqui, desse jeito não existe mesmo, tá? Os astrônomos fazem o quê? Uma imagem numa certa banda, uma banda em que aparecem linhas de emissão do oxigênio. Depois uma outra banda, uma banda em que aparecem linhas de emissão do hidrogênio. Várias imagens. Para cada imagem ele coloca uma cor diferente no software. Então as imagens são preto e branco. Ele coloca uma cor diferente, depois ele junta várias imagens, criando esse efeito aqui, essas cores, tá? A gente tenta ser fiel às cores mais reais, mas não dá para ser totalmente fiel, porque algumas imagens dessas são no infravermelho, outras são no ultravioleta. Então o que você pode é colocar um tom, né, que lembre, né? No infravermelho eu vou colocar um tom avermelhado, mais perto do marrom, assim, né? Um vermelho vinho, e no ultravioleta eu vou botar um azul mais próximo do esbranquiçado, uma coisa mais roxo, tá? Mas não dá para ser totalmente sempre fiel. Aqui uma outra nebulosa planetária chamada do Esquimó. Os detalhes dessas nebulosas aqui, né, dá para estudar, né? Elas têm um campo de velocidade, esse gás está se expandindo, né? Então dá para aprender bastante coisa com essas nebulosas aqui, a constituição química. Essa daqui é da ampulheta, eu deitei ela para aparecer um pouquinho melhor, mas geralmente o pessoal mostra ela assim, né, para lembrar uma ampulheta, né, que é caindo areia e tal, né. Então, essa forma bem diferente. E essa daqui é uma das que eu acho mais bonitas, que é a nebulosa da formiga, tá? Então, dá para se divertir dando nomes para essas coisas também, né. Então tem um monte. Se você digitar no Google nebulosa planetária, você vai encontrar muitas imagens dessa aí. Talvez tenha que só tomar um pouco cuidado com a fonte, porque também tem muito site que o pessoal pega qualquer imagem que é bonita e chama de nebulosa planetária, né? Então, tem alguns sites que tem para você ver um pouquinho da informação sobre essas nebulosas, tá? A próxima fase é super interessante também, porque aí são das estrelas que têm mais do que 8 massas solares. Essas estrelas que têm mais do que 8 massas solares, elas são muito interessantes porque aí tem massa suficiente para continuar o processo de fusão. Então não para no carbono.
Depois a massa permite que funda, né, o carbono em oxigênio, neônio, magnésio, silício, até ferro. A estrela vira uma cebola de camadas de fusão nuclear, tá? Uma cebola. Então, você vai ter várias camadas, né? Um hidrogênio que não está fundindo, um hidrogênio fundindo, hélio, carbono, oxigênio, neônio, vários. E lá no núcleo, você vai ter ferro. O processo de fusão nuclear para no ferro. Não dá para fundir ferro, quer dizer, não dá para fundir ferro em outro elemento e ganhar energia desse processo. Essa aqui é a chave do esquema. Você, quando junta 4 núcleos de hidrogênio no núcleo de hélio, tira um saldo de energia dessa fusão. Lembra que quando eu falei sobre a forma de energia das estrelas, eu disse, olha, se você pegar e pesar 4 núcleos de hidrogênio, a massa deles é maior do que a massa de um núcleo de hélio. Tem um ΔM, uma variação de massa, tá? Essa variação de massa é convertida em energia, né, conforme a lei daquela equação famosa do Einstein. A energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Essa variação de energia dos nucleons, né, de 4 de hidrogênio para 1 de hélio, 4 nucleons ligados no núcleo de hélio, gera essa energia que é a fonte das estrelas, tá? Esse processo, né, gera sempre liberando energia à medida que eu vou fazendo a fusão. Só que ele vai liberando cada vez menos energia. Essa variação de massa, de energia, ela vai diminuindo até o ferro. O ferro é o limite dessa história, tá? Quando chega no ferro, o que acontece é isso daqui, ó. O ferro está aqui embaixo. Aqui a gente tem o gráfico da energia média por nucleon. Nucleon é próton ou nêutron no núcleo do átomo, tá? Então a energia média, né? A maior energia média é no hidrogênio. E depois aqui vai caindo, tá? Então, se eu vou vindo aqui, eu vou liberando energia. Vou liberando energia. No ferro é o mínimo. Se eu fundir ferro em outro elemento, eu até posso fazer isso. Tá? Se eu aumentar a temperatura do núcleo, eu vou fundir ferro em outro elemento. Mas se eu fizer isso, eu vou absorver um pouquinho de energia que tem no núcleo. Eu não vou dar mais energia para a estrela. Eu vou pegar um pouquinho de energia da estrela. Tá? E aí o que acontece aí é um processo catastrófico para a estrela. Porque, e aliás, só dá uma pausa. As estrelas fazem esse caminho aqui, né? Hidrogênio em hélio e depois em outros elementos. O ser humano faz o outro caminho, né? Nos reatores nucleares, a gente quebra daqui para cá, a gente transforma o urânio em outros elementos. Aqui eu tenho urânio, ó, super pesado, 238 massa atômica, né? Então eu vou quebrando daqui para cá. O ser humano quebra daqui para cá. A natureza quebra daqui para cá. O sonho ideal do ser humano, dos físicos, é fazer um reator que funcione como as estrelas. Porque aí eu vou liberar muito mais energia de uma maneira limpa, né? Porque eu vou pegar hidrogênio e vou transformar em hélio, que são 2 produtos que não tem problema. Aqui eu tenho todo o problema da radioatividade e tal, tá? Então o sonho da física hoje, pessoal que lida com energia nuclear, é vir nesse lado aqui do processo e não mais nesse lado aqui, tá? Só um parênteses aí. Então se eu tentar fundir o ferro, se a estrela fundir o ferro, aumentar a temperatura para fundir o ferro, é uma catástrofe para ela, porque aí o núcleo vai esfriar. O núcleo esfriando, a estrela colapsa. E quanto mais ela colapsar, mais esquenta o núcleo. E aí mais fusão de ferro e de outros elementos ela vai fazer. E mais energia ela vai perder. O núcleo vai esfriando cada vez mais, tá? É um processo que está naquele equilíbrio instável. Lembra aquele gráfico que eu fiz na aula passada? Para mostrar para vocês o equilíbrio estável e instável, né? Posso ter 2 pontos de equilíbrio, né? Esse aqui é um equilíbrio instável. Qualquer mudança, a bolinha despenca para cá. Esse é um equilíbrio estável. Qualquer mudança, a bolinha vai, mas volta. Tá? Então aqui a estrela está num ponto como esse. Se ela aumentar a taxa de fusão, ela perde mais energia, o que leva a aumentar ainda mais a taxa de fusão, a perder mais energia, a estrela colapsa e explode na forma de uma supernova. Tá? É uma explosão super energética e para
para o universo muito importante, especialmente para nós. Porque por ser muito energética, nessa explosão de supernova, são criados todos os outros elementos além do ferro. Tá? Além do ferro, a temperatura atinge uma ordem tal que se geram todos os outros elementos a partir do ferro. Tá? Então, todos os elementos mais pesados que o ferro que a gente tem aqui foram oriundos de uma explosão como essa. Tá? Oriundos de uma explosão como essa. Na verdade, você pode pensar o seguinte, que o universo, né, depois quando a gente falar de cosmologia eu vou explorar um pouquinho mais isso, mas o universo surgiu basicamente com hidrogênio e hélio. Basicamente hidrogênio e hélio, e nada do resto. Dá para pensar dessa maneira. Com o passar do tempo, o universo foi se enriquecendo quimicamente. Então foi surgindo o resto da tabela periódica. Para a nossa existência aqui, isso é fundamental, né? Fundamental. A gente depende de todos os outros elementos aqui da tabela periódica. Então, eles são gerados nesse processo. Agora, esse processo pode ter dois fins diferentes. Se a estrela não for muito massiva, não ser muito massiva é não ter mais ou menos até 20 vezes a massa do Sol, o que vai restar do núcleo é uma estrela de nêutrons. Se a estrela for mais massiva do que isso, tiver mais do que 20 massas solares no começo, o núcleo vai terminar como um buraco negro. Sim, para gerar os elementos químicos, que não o hidrogênio e o hélio, precisa necessariamente passar por uma estrela. Por isso que o Marcelo Gleiser, né, que todos vocês devem conhecer, gosta muito de falar que nós somos poeira das estrelas, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão dele, nós somos poeira das estrelas. É daí que ele tira essa ideia, né? Que, na verdade, você pega aqui os elementos químicos que constituem praticamente tudo que é importante para nós aqui, né? São elementos além do hidrogênio e hélio. Né? Claro que o hélio não é tão importante para nós, porque é um gás nobre, inerte, não interfere em muita coisa, né? Mas o hidrogênio é muito importante, né? Para nós, a química orgânica, tudo. Mas a gente precisa de todos os outros, né? Os elementos, tá? Então vieram das estrelas. Então vamos ver agora um pouquinho, esse é o processo final da morte das estrelas. A chave desse processo é o equilíbrio. O equilíbrio entre a energia gerada e a força gravitacional. Né? A força gravitacional vai estar atuando sempre ali. A energia gerada depende daí do que está acontecendo. Vamos ver agora como é que são esses cadáveres estelares. Eu falei 3 nomes aí para vocês. As brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 cadáveres estelares. É o que sobrou, né, o que resta das estrelas, além dessa explosão, né, que gera esses elementos químicos que são jogados para o espaço e eventualmente podem se tornar uma nova estrela. Né? Você tem uma estrela que nasceu uma nuvem de gás, depois ela explode, esse gás é jogado de novo para o espaço, por meio interestelar, e pode causar o colapso de uma região próxima daquela nebulosa, que vai colapsar numa nova estrela, formar um sistema planetário, etc. E a gente está aqui. Então, esses 3 cadáveres estelares. O mais importante de todos eles, numericamente, é a anã branca, porque a maior parte das estrelas do universo vai terminar como uma anã branca, porque ela surge das estrelas com menor massa, que são as mais comuns, né? Então, estrelas que têm aproximadamente até 8 vezes a massa do Sol, terminam seus dias como uma anã branca. São basicamente o núcleo de uma estrela sem as camadas, a gente pode pensar assim, né? Ou no caso uma anã vermelha também que foi consumida inteiramente. Mas o ponto central é isso aqui, ó, não está gerando energia, só está esfriando. A gente tem várias anãs brancas conhecidas no céu, talvez uma das mais fáceis de você saber onde ela está, você não vai ver, mas você sabe onde ela está, é a anã branca do par de Sírius. Sírius é a estrela mais brilhante do céu. Você olha de noite aí, a estrela mais brilhante que você achar, né? É Sírius, é na constelação do Cão Maior, é essa estrela mais brilhante. E ela, na verdade, é um sistema duplo. Aqui tem 2 fotos dela. Uma foto de Sírius na luz visível, aqui está a Sirius A, que é uma estrela normal, né? E aqui do lado um pontinho quase invisível, que é a Sirius B. Depois, aqui tem uma foto do mesmo sistema em raio-x. E aí você vê já a diferença, né? No óptico, a anã branca quase não aparece, é um pontinho aqui, né? Parece um defeito na imagem até. Já em raio-x ela aparece bastante, ó, comparada com a outra. Por quê?
Porque a anã branca é muito mais quente. Então emite muito mais em raio-x, né? Então em raio-x ela é bem mais visível do que a outra estrela que está próximo dela. No óptico a estrela é muito mais visível, tá? Mas isso por causa da temperatura dela, porque a gente conhece anãs brancas bem frias também. Porque já surgiram há muito tempo e já esfriaram bastante. Então a gente conhece anãs brancas próxima da temperatura do Sol, tá? Um pouco mais alta que a temperatura do Sol. Não é uma coisa incomum, tá? Depende de quando é que ela surgiu, mas ela só vai esfriando. Essas estrelas, talvez a única curiosidade, né, elas são importantes para os astrofísicos, porque para a gente entender como é que uma estrela surge e morre, precisa estudar essas anãs brancas, contar, classificar, etc. Então, para a astrofísica em si, elas são importantes, mas para o público leigo, elas são um pouco sem graça, né, um negócio que vai esfriando, né? Talvez a única curiosidade é que se acredita que em alguns desses casos, esse núcleo de carbono, ele pode, na verdade, ser um núcleo, ter a estrutura de um diamante. Então seria um diamante gigante no espaço, tá? Essas anãs brancas, eu esqueci de falar, elas têm um tamanho próximo do nosso planeta, do planeta Terra. Então seria um núcleo de diamante no tamanho da Terra. Essa talvez seja a única curiosidade, né? Porque o diamante é carbono, né? Então se você tiver a pressão e a temperatura certa, ele se agrupa num cristal que é o diamante. Se mudar a temperatura e a pressão, ele se agrupa em outras formas de cristal, né? Pode ser amorfo, como o grafite, enfim, outros elementos aí. Tá? Então, você acredita que em algumas faixas dessa, ela pode se transformar em um grande núcleo de diamante. Ele perguntou se a constituição de todas as anãs brancas é de carbono. Tem, por exemplo, aquelas anãs vermelhas, que vão queimando e vão se tornar anãs brancas de hélio. Tá? Então, não necessariamente. Mas essas anãs brancas, resultado da emissão de uma nebulosa planetária, normalmente o núcleo é de carbono. O que pode acontecer é que a camada dela pode ter outros elementos químicos, pode ter bastante hidrogênio, bastante hélio e tal, mas o essencial dela é carbono, isso, predominantemente carbono. Tá? Agora tem uma coisa interessante que acontece com essas anãs brancas, que é o seguinte, tem um limite para a massa delas, elas não podem ter qualquer massa. Se você pensar nessa estrela, ela tem uma massa, né? Pensa uma estrela que tem uma massa aproximadamente de 8 vezes a massa do Sol, o núcleo final dela vai ter uma massa de mais de uma vez a massa do Sol. Quer dizer, uma estrela que tem 8 vezes a massa do Sol vai expelir 7 vezes a massa do Sol para o espaço, na forma de nebulosa, e uma vez a massa do Sol, o núcleo tem uma vez a massa do Sol, vai ser a anã branca. Então o que eu vou ter? Eu vou ter um núcleo que não gera pressão radiativa, porque ele não está fazendo fusão, não está fazendo nada disso. Esse núcleo, só que ele tem uma massa da ordem da massa do Sol, que é uma tremenda de uma massa. E ele tem o tamanho da Terra, do planeta Terra, tá? A gravidade nessas anãs brancas vai ser altíssima, tá? Vai ser altíssima. Se você pegar a equação da força da gravidade, né? A força da gravidade, ela vai ser uma constante vezes a massa do objeto, a aceleração da gravidade, dividido pelo raio do objeto ao quadrado. Então, você tem a massa do Sol no raio do planeta Terra. No raio do planeta Terra, tá? Para uma anã branca, tipicamente. Então, a gravidade dela é altíssima. Altíssima, tá? A Terra tem um raio 100 vezes menor que o raio do Sol, então a gravidade 10 mil vezes maior, tá? Isso é uma anã branca típica. Agora, se você for aumentando ainda mais a massa, esse objeto vai ficar, a gravidade vai aumentando cada vez mais, né? Vai aumentando cada vez mais, principalmente no núcleo dele, tá? Então, há um limite, além do qual a estrela colapsa, tá? A estrela vai colapsar, na verdade, o que vai acontecer é que o plasma que forma essa estrela, né, que são os núcleos e os elétrons em volta, ele suporta uma certa força de compressão. Além disso, os elétrons vão colidir literalmente com os prótons e no núcleo, né, e aí você vai juntar próton e elétron e vai virar um nêutron. Tá? Então, prótons e elétrons podem se juntar e formar nêutrons. Então, essa estrela vai colapsar e virar uma estrela de nêutrons. Essa massa máxima que uma anã branca pode ter é de mais ou menos 1,4 vezes esse limite. Tá? Quem descobriu isso foi esse físico indiano aqui, que é Subramanian Chandrasekhar, e ele descobriu isso com 19 anos de idade. Para você se sentir um pouco mal aí, né? O que você tem feito
né, que ele, né, mas na verdade é uma covardia, porque esse sujeito aqui é um sujeito extraordinário, né? Ele tem contribuições fundamentais em toda a física, toda a parte da astrofísica teórica, tá? E é engraçado que ele tinha uma rivalidade tremenda com o Eddington, tinha uma rivalidade tremenda com ele. Lembra o Eddington que eu exaltei, né? Na última aula, né? Tinha uma rivalidade tremenda com ele. Ele dizia que é porque o Eddington era racista. O Eddington era inglês, né? Ele estava no começo de 1900, né? E ele era indiano, né? Então ele dizia, o Eddington não gosta de indianos. Eu não sei, né? A história vai ficar aí para provar, né? Mas o fato é que o Eddington realmente não gostava dele, tentou, ridicularizou esse trabalho dele e tal, e várias outras coisas. Os dois tinham uma rixa aí. Não sei. Eu gosto dos dois, eu não sei por que estavam brigando, mas é interessante. Ele descobriu esse limite quando tinha 19 anos de idade, então é a massa máxima que uma anã branca pode ter. Isso corresponde a uma estrela com massa inicial de aproximadamente 8 vezes a massa do Sol, tá? Se elas colapsar, como eu falei, ela vai se tornar o que a gente chama de estrela de nêutrons. Os elétrons vão se juntar com os prótons, gerar nêutrons. E vai gerar uma estrela que vai ter um raio menor do que 20 quilômetros. Então eu estava falando, não tem mais aquela estrutura, então colapsou tudo. Ao invés de ter um raio da ordem do raio da Terra, 6.500 quilômetros, vai colapsar para menos de 20 quilômetros. Para você ter ideia do que seria isso, é mais ou menos como tentar pegar 1 quilômetro cúbico de terra e colocar dentro de uma caixinha de fósforo. Então você pega aqui, né, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para baixo, pega esse cubo e comprime para enfiar tudo isso dentro de uma caixinha de fósforo. Essa é a densidade de uma estrela de nêutrons, tá? Isso foi previsto, né, por aqueles modelos lá do Chandrasekhar, depois o pessoal da física nuclear, quando passa do limite da massa de Chandrasekhar. Só que essas estrelas, elas são extremamente difíceis de se observar, tá? É complicado, porque elas são muito pequenininhas, e aí significa que a luminosidade intrínseca delas é baixíssima, né? Então elas têm uma luminosidade muito baixa. Você não vai conseguir observar isso daí muito fácil. Além disso, para complicar, elas não vão emitir energia da maneira como um átomo faz, por exemplo. Elas vão fazer transições típicas da física nuclear, que estão em outras faixas e obedecem outras regras de emissão de energia. Então é super complicado de observar, tá? Mas, felizmente, tem como observar, algumas coisas delas dá para observar. Claro, não é tudo impossível, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que se pode observar. O que a gente sabe, então, é que ela deveria ser formada quase toda por nêutrons. Eventualmente, tem alguns físicos nucleares que dizem que algumas partes dessa estrela poderiam ser formadas por outras partículas elementares, como dissociar os nêutrons e formada por quarks e tal. Se você procurar por estrelas estranhas, mas tem que tomar cuidado com essas buscas no Google, né? Estrela estranha, no Google vai aparecer umas coisas muito estranhas. Mas talvez estrelas de nêutron estranha, uma coisa assim, né? Ou estrelas de quark, você vai ver que há várias teorias que prevêem que não é só o estado do quark, do nêutron, pode ser outras partículas nucleares, tá? Mas basicamente ele chama sempre de estrelas de nêutrons, tá? Aqui tem um estudo em que se fez, né, um estudo que foi publicado no ano passado, se tentou restringir a massa contra o raio dessas estrelas. Então, olha só, eles conseguiram pegar alguns sistemas e medir a massa e o raio. Daqui a pouquinho eu explico como se pode fazer isso aí. E o que eles viram é que todos os raios desses sistemas aqui é um risco porque há incerteza nessas coisas, tá? Então, conforme o modelo, pode ser isso ou pode ser isso aqui, tá? Mas tem uma faixa de valores aceitáveis também, não é tudo. Eu tenho uma incerteza, mas tem uma faixa de valores, tá? Então, o que você pode ver é que o raio fica entre 20 e 10 quilômetros e a massa da estrela de nêutrons vai ficar aqui nessa faixa, tá? Nessa faixa. Até 3 vezes a massa do Sol. Até 3 vezes a massa do Sol, tá? Isso aqui é um estudo observacional. Por quê?
Porque se a estrela passar de 3 massas solares, vai colapsar de novo e formar um buraco negro. Tá? Mas antes de eu falar do buraco negro, deixa eu explicar uma das coisas que a gente consegue observar das estrelas de nêutrons. É muito difícil observar. Agora, algumas estrelas de nêutrons, quando se formam, elas giram muito rápido e tem um campo magnético em volta delas, tá? Que gera a emissão na forma de um pulso. Tá? Gera uma emissão na forma de um pulso. Essas estrelas recebem o nome de pulsares. Pulsares. São estrelas de nêutrons que estão girando e tem um campo magnético e emitem partículas na forma de um pulso. Se esse pulso passa aqui na Terra, né, na frente da Terra, passa na nossa direção, melhor dizendo, a gente vai ver um pulso de luz. Tá? E essas estrelas giram muito rápido, alguns segundos ou menos. Tá? Então, pensa num peão. Ela vai estar girando em torno do eixo, né, e o pulso vai estar fazendo assim. Ó. Vai estar fazendo assim. É como se fosse um farol, né? Um farol. Então, se a gente estiver aqui, numa certa posição que o pulso passa, a gente vai ver esse pulso passar com uma certa frequência. Uma certa frequência, tá? De alguns segundos e com uma regularidade impecável. Tanto é que algumas pessoas sugerem usar esses pulsares como medida absoluta de tempo. Ao invés de usar quanto que dura um ano, quanto que dura um dia, etc., que vocês já viram que varia muito, né? Eles sugerem usar os pulsares, porque eles são tão regulares quanto relógios atômicos, tá? Então, esses pulsares permitem que a gente saiba alguma coisa dessas estrelas de nêutrons. É claro que essa emissão de partículas gera energia do objeto, leva a energia do objeto junto consigo. Então, o pulsar não dura para sempre. Depois de um certo tempo, ele se apaga. Fica só a estrela de nêutrons lá, né? Girando, mas sem emitir as partículas, tá? Esse pulsar, em alguns casos, ele está num sistema binário, tá? Porque tinha 2 estrelas e está num sisteminha binário lá. Então, ele, além de passar, ele está girando em torno de outra estrela, formando um sistema, um par binário aqui. Nesses casos, os astrofísicos ficam extremamente felizes, porque aí a gente consegue medir várias coisas através da medição da órbita desse sistema, tá? Várias coisas. A gente consegue eventualmente medir massas das estrelas, em alguns casos raios, para, por exemplo, fazer um gráfico como aquele que eu mostrei antes, tá? De sistemas binários dá para tirar um monte de informação. É a próxima aula. Estrelas variáveis e sistemas binários, tá? Que eu vou mostrar para vocês. E foi de um sistema desse que pela primeira vez se comprovou a existência de ondas gravitacionais. Por quê? Porque esse sistema aqui é um sistema muito compacto. Então a estrela é pequena, mas elas também estão em órbitas próximas. Então o sistema compacto desse, né, gira com uma frequência altíssima. Quando esse sistema gira, a relatividade geral prevê que vão ser emitidas ondas gravitacionais. É como se você estivesse na superfície de um lago, né, mexendo na superfície do lago. Então, se você mexe na superfície do lago, vai se propagar ondas na superfície do lago. Se você pega um objeto massivo, com uma densidade altíssima, como uma estrela de nêutrons, e mexe ela no espaço-tempo, você também emite ondas no espaço-tempo, que são ondas gravitacionais. Essas ondas são dificílimas de serem observadas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A gente falou um pouquinho quando eu falei de gravidade também, mas vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. São difíceis de serem observadas. As primeiras detecções aconteceram agora. No entanto, essas ondas gravitacionais vão levar a energia do sistema embora, que seria essas setinhas verdes aqui, tá? Ondas gravitacionais. Então elas estão levando a energia do sistema embora. Assim como se eu mexer na água, eu gasto energia, eu canso meu braço para fazer isso, né? Estou gastando energia para mexer a superfície da água. Se elas estão levando a energia do sistema embora, o sistema está perdendo energia. Na verdade, ele perde diminuindo, mudando a órbita, tá, das estrelas. Então a órbita diminui. Com o tempo, as estrelas vão se aproximando e eventualmente vão colapsar. Vão colapsar uma com a outra, vão fundir uma com a outra, tá? Porque a órbita vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até elas se colapsarem, tá? Só que como a órbita está diminuindo, muda a velocidade orbital dessas estrelas. Então muda a frequência desses pulsar, a frequência com que a gente vê o pulsar passando aqui.
E como esse pulsar tem uma regularidade tão boa quanto um relógio atômico, a gente consegue medir a diminuição dessa frequência, a mudança dessa frequência. Então, eu consigo dizer, olha, a frequência está diminuindo, aumentando, etc., né? Está mudando, porque as estrelas estão se aproximando. A quanta energia corresponde essa mudança da frequência? A tanto. Se elas estão se aproximando, quanto a energia por segundo a relatividade geral prevê que elas vão emitir na forma de energia gravitacional? É a mesma quantidade. Então, pela primeira vez, e foi em 1974, se fez essa medida, essa medição. Se viu que a mudança da frequência do pulsar levava a uma diminuição da energia do sistema, que era exatamente o previsto pela relatividade geral. Então, sem medir as ondas gravitacionais diretamente, se mediu uma consequência delas, se comprovou a existência das ondas gravitacionais. Esses caras ganharam o Prêmio Nobel de Física depois, em 93, tá? 20 anos depois aí, essa equipe ganhou o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta, tá? A primeira medição indireta das ondas gravitacionais. Indireta porque você não mediu as ondas, né? Você mediu um efeito delas, tá? Mas eu estava falando para vocês que as estrelas de nêutron também têm um limite. O limite de massa delas é de 3 massas solares. Então, a estrela, para dar origem a um núcleo de 3 massas solares, pode ter até 20 massas solares. Então, você pode pensar, ela emitiria, né, 17 massas solares, como as camadas externas da supernova, e as outras 3 ficariam no núcleo. Mais ou menos assim essa conta, tá? Esse limite tem o nome de 3 físicos, não é mais só o Chandrasekhar, né? É o Thomson, o Oppenheim e o Volkoff, que calcularam esse limite pela primeira vez. E se acredita que, a partir daí, se forma uma singularidade, um buraco negro. Ninguém sabe exatamente o que é o buraco negro, tá? A ideia é que essa estrela iria colapsar para sempre, completamente, para sempre ou completamente, gerar uma singularidade no espaço-tempo. Uma coisa que você não consegue calcular, tá? Não consegue explicar. Ela vai colapsando até o que seria um ponto, algo que não dá para explicar. Seria como você tentar dividir 1 por 0. Apesar de eu ter muitos alunos que dividem 1 por 0, acredite, não dá para dividir 1 por 0, tá? Não da maneira como está ali, pelo menos. Não da maneira como está ali. Então, seria o que a gente chama de singularidade. Os físicos não conhecem ainda exatamente. O que a gente conhece são alguns efeitos dessa singularidade, algumas coisas que acontecem em volta dela, tá? Essa singularidade a gente chamou de buraco negro, e o efeito mais importante que a gente conhece é o seguinte, olha, a gravidade tende ao infinito num certo ponto. Então a estrela vai colapsar, né? Num ponto ela vai tender ao infinito a gravidade. E a gravidade vai ter uma certa região no espaço, né, aonde nem a luz consegue escapar da força gravitacional. Porque a luz também é atraída por um campo gravitacional. Então chega num certo ponto, né, você pode pensar, o valor da gravidade é infinito. Né? Chega aqui num certo ponto, vou desenhar para baixo aqui. O valor da gravidade é infinito, tá? Vai para infinito. Mas chega num certo ponto aqui, né? Se eu chegar um fóton aqui, ele consegue sair. E aqui ele não consegue escapar. Tem uma analogia que eles fizeram no desenho, talvez seja mais fácil, com o redemoinho, né? Então você tem vários barquinhos aqui. Se o seu barquinho tiver velocidade suficiente, né? Ele consegue escapar de ser atraído pelo redemoinho. Agora, se ele não tiver velocidade suficiente, ele vai ser engolido pelo redemoinho. A ideia é a mesma coisa para a luz. E como não tem nada que viaje mais rápido do que a luz, a gente diz que essa região é um limite, tá? Que os físicos chamam de horizonte de eventos. Horizonte de eventos. Então, a partir para dentro dessa região, nada escapa, né? Para fora, eventualmente a luz, outros objetos podem escapar, tá? A gente não sabe o que acontece aqui dentro. Então tem um monte de teoria, você vai ler por aí, se você pesquisar buracos negros e tal, você vai ver um monte de coisa por aí, tá? Tem vários filmes interessantes aí sobre isso, tudo, tá? Mas, assim, honestamente, a gente não sabe o que acontece ali dentro. É tudo especulação. Nesse momento é tudo especulação, tá? Se no futuro a gente vai conseguir explicar ou não, não sei. Como é que eles foram detectados? Então, eu vou falar sobre a detecção dos buracos negros também. Antes de eu falar da detecção dos buracos negros,
Deixa só eu falar de um efeito interessante, que é o seguinte: um buraco negro, ele, apesar da luz não poder escapar, tem um fenômeno físico interessante que acontece nele, que a gente chama de evaporação do buraco negro. Se você tiver um buraco negro, formou um buraco negro, e ele não engole matéria, não ganha massa, né? Porque ele pode ir engolindo as coisas, né? E aumentando de tamanho, ganhando massa. Se ele estiver completamente isolado, ele vai perder massa, porque ele vai evaporar com o tempo. Ele pode eventualmente até se desfazer, tá? Isso chama, tem um outro nome, que é radiação Hawking. O que acontece é uma coisa muito estranha, tem a ver com mecânica quântica, mas é basicamente que você pode, na natureza, em alguns momentos, criar pares de partículas virtuais, que são partículas que violam o princípio da conservação da energia. Então você deve ter aprendido que o princípio da conservação da energia é o mais sagrado da física, né? Você pode fazer qualquer coisa na física menos violar a conservação da energia, né? O pessoal que está fazendo aí Física 1, Física 2 não vai usar isso para responder coisa errada na prova, né? Você pode não conservar a energia, mas tem que ser por um tempo muito pequenininho, tá? Então, se eu fizer por um tempo bem pequenininho, eu posso violar o princípio da conservação da energia. É que nem lá em casa, as crianças podem aprontar, mas tem que ser rápido para eu não ver, né? Nesse tempo muito pequenininho, podem surgir duas partículas que vão surgir de uma energia, né, uma flutuação de energia aqui no espaço, e eventualmente elas surgem bem na divisão aqui do horizonte de eventos. E uma partícula dessa vai ser absorvida pelo buraco negro e a outra vai embora, tá? Nesse processo, essa partícula que foi embora leva uma parte da energia do buraco negro, tá? Leva uma parte da energia do buraco negro. E aí esse buraco negro então perdeu energia. E por isso ele vai, energia, massa, né? Perdeu energia, perdeu massa. Mesma coisa. Então, por isso ele vai evaporando, tá? É claro que isso aqui tem uma taxa com que isso acontece e tal. Você não evapora um buraco negro da noite para o dia, né? Demora e tal. Então, tecnicamente, só buracos negros pouco massivos poderiam evaporar completamente, deixar de existir, tá? Buracos negros muito massivos não poderiam. Vai aumentar, à medida que o buraco negro vai absorvendo massa, ele aumenta o horizonte de eventos dele, vai ficando cada vez maior o buraco negro. Tá? A detecção dos buracos negros. Então tá, é um objeto muito estranho, né? A gente não sabe o que tem lá dentro, mas a gente conhece alguns efeitos em volta do buraco negro. E é isso que é importante. Hoje a gente conhece a existência dos buracos negros, né? Por 4 medições principais. A gente pode estudar um pouquinho os buracos negros. Primeiro, as ondas gravitacionais. Então, semana passada foi uma semana super interessante, porque tivemos 2 notícias muito importantes. Primeiro, que o LIGO, que é um observatório de ondas gravitacionais que tem nos Estados Unidos, quando eu falei de gravitação, eu falei um pouquinho do LIGO, né? O LIGO fez mais uma detecção da fusão de dois buracos negros. Que gerou um buraco negro final com massa de 50 massas solares. Mais uma detecção, semana passada. O LIGO já tinha feito 2 detecções, tá? 2 detecções, e uma está em dúvida, tá em dúvida, mas já tinha feito 2 detecções. Tá? Isso foi na semana passada. Então hoje a gente consegue detectar diretamente as ondas gravitacionais, não só através de efeitos secundários. A outra que o nosso amigo tinha mandado para mim, o Padre Jonas tinha mandado para mim, que semana passada, e eu esqueci de pôr no slide, fiquei pensando o que eu estava esquecendo, agora eu lembrei. Semana passada foi detectado uma estrela que sumiu. Desapareceu uma estrela com mais de 20 massas solares. Da noite para o dia, quase. Então o artigo é super interessante. Tem uma região no céu que se conhecia uma estrela que tinha mais de 20 massas solares. E essa estrela, depois se observou de novo essa região do céu e a estrela não estava mais lá. Mas é questão de meses, a estrela sumiu em questão de meses. E uma estrela não some em meses, né? E não tem nada lá, ela só sumiu. Alguém levou a estrela embora, tá? Porque ela podia ter explodido, ter acontecido um monte de coisa, mas não tem nada. Simplesmente não está lá, ela não está, nem ela e nem nada que pudesse ter sobrado dela ali, né? Aí o que eu peguei o artigo para dar uma lida, o artigo é super interessante porque, então, o sujeito é inegável, tem uma foto com a estrela antes e depois não tem estrela.
Então eles foram pegando vários bancos de dados, de várias observações, tudo quanto é telescópio que alguma vez tirou imagem daquele lugar, e eles foram pegando várias imagens, estudando vários bancos de dados para tentar rastrear, né, quando exatamente que a estrela sumiu. Então eles têm uma janela ali de tempo, né, alguns poucos dias ou meses ali, não lembro agora certinho o número, mas é pouco tempo, e eles obtiveram uma informação importante, que a estrela estava aumentando de brilho. Então a estrela estava aumentando de brilho. Começou a brilhar um pouquinho mais. E aí eles acreditam, né, a hipótese principal, eles se levantaram várias hipóteses no artigo, né, mas eles acreditam que a estrela colapsou completamente num buraco negro, sem explosão de supernova. Agora, o ponto principal é o seguinte, isso parece tem uma certa maluquice, né? Virou um buraco negro, né? Mas nem é tão maluco, porque na verdade a gente não consegue entender como é que podem surgir, se você tenta fazer uma estatística de buracos negros conhecidos e tal, não tem uma explicação para buracos negros pouco massivos, para explicar a quantidade que deveria ter no universo. Não tem. Tá? Então, talvez esse mecanismo poderia ser uma das explicações. Porque se todos os buracos negros pouco massivos vêm de supernovas, supernova é uma explosão de estrela, um negócio escandaloso no céu, a gente vê. E se a gente conta as supernovas, não bate com a quantidade de estrelas naquela faixa de massa. Então, algumas dessas supernovas estão desaparecendo, algumas estrelas estão desaparecendo sem ser supernovas. E essa pode ser a grande explicação, que há um mecanismo naquelas partes finais da evolução da estrela, em que uma estrela simplesmente colapsa em um buraco negro sem a explosão de supernova. Talvez tenha que colocar naquele gráfico que eu estava explicando para vocês, talvez daqui 2, 3 anos ou mais, quando eu vier explicar esse assunto, eu tenho que colocar mais uma faixa. Estrelas que estão entre tanto e tanto de massas solares, talvez entre 20, 30, 40 massas solares, e simplesmente colapsam como supernova, como um buraco negro, sem a explosão da supernova. Tá? Então, esse artigo saiu semana passada e esse outro aqui também, então estamos em aberto. A outra maneira de ver um buraco negro, medir os efeitos de um buraco negro, é ver as estrelas que estão em volta desse buraco negro. Tá? Então a gente pode medir, né, o buraco negro ele interage gravitacionalmente, ele tem massa e ele tem um campo gravitacional. Então se eu tiver um buraco negro, eu posso não ver o buraco negro, mas eu vou ver as estrelas girando em volta dele. Então, dá para fazer esse tipo de coisa, vou vocês mostrando esse tipo de órbita, tá? Aqui é um vídeo que está apontando para são várias imagens de uma região no centro da nossa galáxia, tá? Sagitários A. Então, aqui tem uma foto, né, da região central da nossa galáxia, com o VLT, né? O telescópio europeu. Então tem várias estrelas, diversas cores, é uma montagem, essa foto de vários filtros diferentes, né, para realçar as cores. Agora o que ele está fazendo, ele está dando um zoom nessa região, dessa região do centro da galáxia, né. Então, agora ele vai pegar imagens de vários dados de várias imagens diferentes, vários telescópios, tá? Então ele vai apontando para o centro da galáxia, ó. Aqui já são dados de outros telescópios. E tem aquela região bem central ali que a gente estava vendo. E agora, bem no centro, ele vai mostrar a órbita de umas estrelas. Isso aí são dados medidos, tá? Então olha só. Tá vendo que essas estrelas estão girando ali em torno de uma coisa que não está lá. Estão girando em uma região vazia. Aqui é uma simulação de computador tentando traçar as órbitas de acordo com aquela imagem. Então o sujeito pegou aquela imagem e calculou as órbitas das estrelas. E olha só, essas estrelas estão girando em torno de uma região, de uma coisa que não tem nada ali. Visível, né? Ó, viu essa estrela que deu essa guinada ali, né? Ela aparece bem clara na imagem, essas estrelas ali, ó. Essa é a simulação de computador, não é a imagem verdadeira, né?
Ele está mostrando de vários ângulos as órbitas delas. Elas não estão num plano como um sistema solar, né? Ó, essa é uma das estrelas que foi usada para medir a órbita bem certinho. Então, uma estrela real, ele dá as características, distância até essa estrela, o período da órbita, que é de 15 anos. 2 anos-luz de diâmetro, né? Ali a órbita. 2 dias-luz de diâmetro. Dessa estrela aí. Quer ver? Ó, você pega a imagem real. Ah, tá, que tá. Mostrou a imagem real. Olha ali, elas dando a virada ali, ó. Então, essa é um vídeo dessas estrelas no que a gente acredita é a região central da nossa galáxia. E onde a gente, então, acredita ter um buraco negro ali, né? Se você vai calcular a massa do objeto para a estrela poder fazer aquela órbita de 15 anos, é uma massa altíssima. Então, ele está perguntando se tinha espaço suficiente para caber uma estrela supermassiva ali, então, se elas não vão colidir, alguma coisa ali, né? O problema é mais complicado do que esse, porque esse buraco negro tem milhares de massas estelares. Na verdade, ele não surgiu de uma estrela. É um buraco negro, aí tem que, depois quando a gente for ver a evolução, estrutura e evolução das galáxias, a gente vai ver que tem esses buracos negros galácticos, ou supermassivos, que a gente chama, tá? Eles, na verdade, eles são buracos negros que vão acretando matéria, acretando, vão crescendo até se tornarem monstruosos, buracos negros supermassivos, tá? Então não foi de uma estrela, mas na verdade um buraco negro inicial que foi engolindo mais matéria. E essas estrelas não estavam ali desde o princípio, elas também estão sendo atraídas para essa região. Eventualmente elas também vão ser devoradas por esse buraco negro ali, tá? E vão aumentar a massa dele mais ainda. Outra maneira de ver a presença do buraco negro é com discos de acréscimo. Então você pode ter um buraco negro e um disco de matéria em volta dele. Essa matéria girando, ela gera atrito entre ela, né? Porque as camadas internas giram mais rápido, pensa um disco, giram mais rápido do que as camadas externas. Então há um atrito. Isso libera muita energia, esquenta muito. Na aula que vem eu vou falar desses discos de acréscimo em mais detalhe. Então aumenta muito a temperatura. Esse disco de acréscimo, a quantidade de energia depende radicalmente da força gravitacional que está fazendo esse disco girar. Então se eu tiver um buraco negro, ele vai ser pequenininho, vai ter uma gravidade grande e eu consigo prever quanta energia vai ser liberada. Então você vê aqui, olha só, nesse gráfico, alguns objetos aqui, algumas massas de buracos negros, que são de binárias de raio-x, porque essas binárias, esse disco, ele é tão quente que emite em raio-x, a temperaturas altíssimas, tá? Então, desses sistemas se tira essas massas de buracos negros. Então, você vê aqui que a gente está fazendo umas descobertas interessantes, olha só. Os buracos negros, eles começam com massas pequenas, mas por processos de fusão, eles podem ir aumentando de massa. Agora, tem um salto monstruoso desses objetos conhecidos para objetos como aquele que eu mostrei agora, que tem milhares de massas solares. Tem um vazio aqui, né? Que é preciso explicar direitinho como é que surgem esses vários buracos negros aí. Outro evento é o evento de microlentes. Então, você tem um buraco negro e passa, né, um objeto por trás desse buraco negro e a luz vai ser desviada, né? Vai formar uma lente gravitacional. Só que é uma microlente, porque o buraco negro tem massa de estrela. Então é uma microlente gravitacional. Observacionalmente, o que a gente vê é o seguinte, eu estou vendo uma estrela, né? E de repente essa estrela dá um piscar de luz, aumenta abruptamente a luz dela e ela volta depois disso a ser exatamente o que ela era antes. E se eu conseguir tirar o espectro da luz durante esse aumento, eu vou ver que também ela não mudou as propriedades dela. A temperatura da estrela permaneceu a mesma, o raio, tudo ficou igual na estrela. Só ela aumentou de brilho abruptamente. Porque o que aconteceu é que a estrela passou, né, por trás de um buraco negro que estava entre nós, né? Então eu estou aqui, olhando, né? Aqui tem um buraco negro e aqui tem a minha estrelinha. Então, ou o buraco negro passou na frente ou ela passou atrás, tanto faz pra gente, né?
O que importa é o seguinte, é que ela estava emitindo luz, né, um raio de luz, mas agora o buraco negro desvia um raio de luz que iria embora, ele desvia para a gente. Assim como ele desvia um outro raio desse lado aqui, que iria embora. Então, o brilho da estrela, né, se eu faço um gráfico do brilho da estrela, nossa, isso está torto, hein? Contra o tempo, o brilho da estrela é assim, é constante, dá um aumento e segue constante. Tudo com a mesma propriedade, a estrela não mudou nada, só o brilho dela subitamente aumentou, tá? E o quanto esse aumento a gente pode entender pela presença de um buraco negro ali na frente, tá? Algo que eu não estou vendo, né? Não estou vendo o buraco negro, então dá para explicar. Essas seriam as 4 detecções principais de um buraco negro, tá? Agora, esse fenômeno de supernova, ele é muito interessante. Muito interessante. E a gente pode aprender um bocado de física estudando esses fenômenos de supernova. Então, esses fenômenos de supernova são super importantes para a gente. O fenômeno que a gente viu agora é esse daqui. Uma estrela morre, né, expele todas as camadas para o espaço, digamos assim, né, e forma a supernova. Essas camadas aqui, né, elas vão ter todo tipo de elementos químicos ali, né, e muito importante, essa explosão é muito energética, muito energética. Então eu consigo ver explosões de supernova virtualmente do outro lado do universo, tá? Depois, quando a gente falar de cosmologia, eu vou explicar o que é o outro lado do universo, né? O quão longe é o outro lado do universo. Mas eu consigo ver do outro lado do universo essas explosões de supernova, o brilho, tá? Uma estrela brilha mais do que toda a galáxia quando ela explode como uma supernova. Então, são fenômenos que podem ser usados para medir distâncias, tá? Agora, tem um outro tipo de explosão de supernova, que a gente chama de supernova tipo 1A, que também é muito importante e melhor ainda para medir distância, que são um fenômeno que é o seguinte: eu tenho 2 estrelas orbitando uma outra, então um sistema binário. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre sistemas binários. Então, um sistema binário, 2 estrelas orbitando, e uma delas, elas têm massa diferente. Então, aqui tem massa maior, morre primeiro, né? Então, elas ficam orbitando uma a outra, e uma estrela morreu primeiro e formou uma anã branca. Esse sistema, com o tempo, vai se aproximando e, eventualmente, a anã branca começa a roubar a massa da outra estrela. Você vê aqui, né, a outra estrela perdendo matéria para a anã branca, que vai caindo sobre a anã branca. E aí, o que acontece? Acontece que essa matéria que ela está sendo que a anã branca está roubando é basicamente hidrogênio das camadas externas da outra estrela. Ele vai se depositando sobre a anã branca. Vai se depositando e nesse processo ele vai aumentando de temperatura e aumentando de densidade, né? A gravidade vai puxando. Chega num ponto que atinge a temperatura de fusão. Então o hidrogênio vai se fundir em hélio. Chega a esse ponto crítico. Só que aí tem uma diferença tremenda entre a fusão que está acontecendo ali e a que acontece no núcleo de uma estrela. A fusão no núcleo da estrela tem todas as camadas externas da estrela para conter. Essa fusão é uma fusão livre. É uma explosão, na verdade, né? É uma explosão. Então vai acontecer na superfície da anã branca uma explosão. E essa explosão, olha só que interessante, ela é praticamente igual para todos os sistemas. Por quê? Porque quase todas essas anãs brancas estão no limite da massa de Chandrasekhar ou próximo dela, que elas vão ganhando massa nesse processo, né? Então elas vão chegando perto do limite. E a quantidade de hidrogênio depositado em cima também vai ser quase igual para todas elas. Então, quase todas essas explosões têm a mesma quantidade de energia liberada. E é uma explosão também conhecida como explosão de supernova, embora a natureza seja bem diferente de uma e da outra, né? Mas é também conhecida como supernova. Se você procurar no Google, explosão de supernova, você vai ver as duas coisas, tá? Que recebem os mesmos nomes ali, embora sejam diferentes. E essa daqui é melhor ainda para medir distância, porque como o brilho é igual para quase todas, é uma lâmpada padrão. Eu sei que ela tem tanto de energia. Então, se eu vejo daqui, eu posso ver a distância, se eu sei, né, qual é o brilho aparente, eu posso saber qual é a distância que ela está. Então, ela é muito importante, ela serve como medida de distância padrão, tá? E as supernovas e as estrelas em geral, então, dão origem a todos os elementos químicos que a gente conhece além do hidrogênio e do hélio, praticamente, né?
um fenômeno que a gente chama de enriquecimento químico, e a gente vai voltar a falar muito dele quando eu falar de galáxias, porque para entender a estrutura e evolução das galáxias, a gente lança mão disso. Então essa daqui é uma tabela periódica que mostra a origem dos elementos químicos. Então aqui, olha só, o hidrogênio e o hélio vieram do Big Bang, do começo do universo. Aqui, aí tem outras origens, né? Raios cósmicos, que a gente não precisa se preocupar com isso agora. E os outros elementos mais importantes, que são, olha só, estrelas grandes é verde, esse verde chamativo, supernovas laranja, e essa cor aqui inclassificável, amarelo, vou chamar de amarelo, estrelas pequenininhas, tá? Então você vê aqui, ó, carbono, nitrogênio e tal, silício, enxofre, surgem em estrelas pequenas, tá? Porque nas fases finais de explosão das estrelas pequenas também há a formação de elementos químicos. Mas a maior parte da tabela periódica é formada pelas estrelas grandes e também nas fases finais da supernova, tá? A maior parte da tabela periódica, tá? E tem aqui um finalzinho que é o que o homem fez, né? Alguns elementos que o homem fabricou em aceleradores de partículas, tá? Então isso aqui é um diagrama muito importante para a origem dos elementos químicos na Terra, tá? Então, por hoje eu vou ficar aqui. Na aula que vem a gente vai falar sobre estrelas binárias e outros sistemas estelares interessantes, tá bom, gente? Obrigado.